e os elegantes contornos do Monte das Oliveiras formam a sugestiva paisagem exterior, emoldurada por um crepúsculo de incomparável beleza. Lá dentro, possivelmente sob o percussente olhar de vizinhos e curiosos, duas jovens irmãs, espiritualmente distanciadas entre si, acolhem o mestre compassivo. Maria, assentada aos pés de Jesus, ouve-lhe, embevecida, os ensinamentos. Marta, afanosa, inquieta, ia e vinha arrumando as coisas e preparando frugal repasto para o hóspede celeste, que se dignara transpor-lhe os umbrais domésticos. No centro da conversação, majestoso e sereno, com os louros cabelos a lhe envolverem os ombros, o divino amigo distribuía os tesouros da sua grandeza, enunciando parábolas encantadoras e alegorias de extrema simplicidade. A sua palavra harmoniosa pairava no singelo aposento, saturando-o de suave magnetismo e sublimes vibrações. Preceitos de humildade, incentivos ao perdão, magníficas noções de fraternidade, advertências justas e oportunas, doces consolações e incisivas referências à necessidade do trabalho construtivo, fluíam, abundantes, dos lábios imáculos de Nosso Senhor. Quando se verificava uma trégua na pregação sem atavios de retórica, respeitoso silêncio dominava o recinto, realçando a tocante solenidade daquela hora memorável. Maria conservava-se assentada aos pés do Mestre, embriagada de amor evangélico, sonhando os mais belos sonhos de que era capaz o seu formoso coração. A presença de Jesus na rústica habitação de Betânia representava, para o seu idealismo, glorioso minuto, maravilhosa oportunidade que sua alma sensível não desejava perder. O espírito de Maria vibrava em planos superiores, ansioso por algo que tivesse, sobretudo, um sentido de permanente beleza e radiosa eternidade. Pouco se preocupava, naquele momento, estivesse sua irmã atarefada, entrando e saindo, no preparo do caldo reconfortante com que procurava honrar a pessoa augusta do Mestre. Jesus continuava falando, pausadamente. Aquela suave e ao mesmo tempo enérgica inflexão de voz tinha o dom de prender, de magnetizar docemente a todos que dele se aproximavam, a todos que o escutavam. Num dos instantes em que o Senhor exalçava o trabalho, a generosa e simpática figura de Marta detém-se na sala, agora convertida num minúsculo plenário de luz. Observando a irmã elevada diante de Jesus, esquecida de tudo e alheia a todos, e ouvindo-lhe as derradeiras referências sobre o dever bem cumprido, na pauta das obrigações comuns, interpela-o, em tom queixoso: Senhor, não te importas que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que me venha ajudar. Podemos imaginar a surpresa de todos, no momento em que Jesus era diretamente convidado a opinar sobre um problema trivial, rotineiro, inerente às duas dedicadas anfitriãs. Queria responder o mestre. Exprobraria o procedimento da moça que ficara a seus pés, indiferente ao esforço da irmã. Censuraria Marta, por se mostrar tão ciosa dos deveres terrenos, em detrimento dos espirituais. Louvaria a dedicação da primeira, que se mostrava tão profundamente interessada nas verdades por ele anunciadas. Como opinaria o mestre? Perguntavam, cada um a si mesmo, os circunstantes, inclusive Marta e Maria. Alguns instantes transcorreram e as palavras de Jesus ecoaram no aposento, com imensa ternura e infinita compreensão: Marta, Marta, andas inquieta e preocupas com muitas coisas. O mestre não censura Marta. Não a recrimina. Não lhe ironiza a ambliopia mental. Não lhe diz, em tom de humorismo, que se acha presa às coisas terrestres. Bondosamente adverte-a por sua inquietação ante problemas de rotina, inquietação que revela um estado espiritual ainda inseguro, vacilante, indeciso. Falou-lhe, em seguida, da melhor parte, escolhida por Maria, desdobrando ao espírito da jovem um ângulo de vida ainda inexplorado pela sua mente plumetiva.
56. Marta e Maria. Segundo. Marta. Marta. Andas inquieta. Há na existência humana, na existência de toda criatura, duas partes: a material, representada pelas obrigações que a própria vida impõe, e a espiritual, representada pelos deveres relacionados com a alma eterna. Ambas são respeitáveis, porque integram o conjunto de necessidades humanas, decorrentes da própria vida em sociedade. A mulher e o homem, o velho e a criança, o pobre e o rico, a autoridade e o subalterno, o letrado e o analfabeto vivem as duas partes. O que as distingue, contudo, é que uma tem caráter efêmero e a outra tem caráter definitivo. A parte material de nossa vida, em que pesa sua respeitabilidade, é passageira, é transitória. A parte espiritual é eterna, imortal, imperecível. A inquietação de Marta indica preço maior à parte material, tanto assim que se não preocupa com as sublimes lições que o Mestre distribui, com abundância, e que Maria absorve, sequiosa. À medida que a criatura vai sentindo a parte espiritual, começa a existir nela mesma, do lado de dentro, uma quietude, um sossego, uma profunda e inalterável calma no trato com a outra parte, a material. Foi o caso de Maria. Não ignorava que a arrumação do aposento e o próprio repasto podiam ser adiados, sem prejuízo para os interesses eternos. Podiam ficar para depois, a fim de que se não perdesse o alimento divino que Jesus ofertava. O abençoado minuto da visita do cidadão celeste representava a ocorrência fundamental, inadiável, que, possivelmente, nunca mais se repetisse. O Mestre deveria seguir o seu caminho, demandando outras aldeias e outras gentes, a espalhar luz em profusão e bênçãos em abundância. Sol divino, a iluminar outros sóis, que lhe refletem a claridade. Urgia, portanto, não se perdesse uma só de suas palavras, um só dos seus ensinamentos. Esse era o conceito de Maria, a respeito da visita de Jesus à sua casa. Há muita gente no mundo na posição de Marta, generosa e fraterna, mas inquieta, agitada, desassossegada ante as coisas perecíveis. Muito pouco seguimos o exemplo de Maria, que, acordada para a verdade, mostrava-se quieta por dentro e por fora, superior aos problemas efêmeros, sem, contudo, desprezar-lhes a valia relativa. A advertência do Mestre conserva, ainda hoje, a sua oportunidade. É necessário imperir em nós o espírito calmo de Maria, inclinado às coisas infinitas, a fim de que as inquietações finitas de Marta nos não impeçam de ouvir, sem enfado, os conselhos do Mestre, que o Evangelho trouxe e o Espiritismo revive. O Evangelho, que o Senhor pregava naquela hora a Maria e a Marta, continua sendo o tema de mais fundamental importância para nossa alma. Por meio de suas lições, sentidas e exemplificadas, caminharemos para o progresso, alcançaremos a luz. Os problemas mundanos, sem que os depreciemos, nem lhes diminuamos o valor, atendem, apenas, ao instante que passa. Jesus, no conceito de Maria, era uma realidade que ela desejava perenizar na sua alma, um tesouro que não lhe devia fugir dos olhos e do coração. Jesus, no conceito de Marta, era um hóspede celeste, cuja presença deveria honrar, naquele instante. Os serviços domésticos constituíam, para a jovem afanosa, elemento inadiável. O Cristo respeitou, carinhosamente, a imaturidade da moça de Betânia, tanto que se limitou a realçar-lhe a inquietação, tentando reajustá-la. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Identificou-lhe, com ternura, a infância espiritual. Sabia despreparada para remejos mais altos, como plumitivo das coisas espirituais. Não a censurou, nem a recriminou. Apenas aconselhou-a, com delicadeza, a que se acalmasse. E, sem exaltar a vantajosa posição de Maria, para não lhe prejudicar o germe do entendimento superior, esclarece: Maria, pois,
Escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. 57. A melhor parte, terceiro ponto, e esta não lhe será tirada. Expressiva informação de Jesus a Marta, de que Maria escolherá a boa parte, a que não lhe seria tirada. Compreensão espiritual é patrimônio inalienável. Não pode ser dado, nem vendido, nem trocado, nem tirado por quem quer que seja. Ninguém pode anular, ou extinguir no homem a compreensão espiritual que ele adquiriu, mediante experiências pessoais, sucessivas, que se perdem na noite dos milênios sem conta. O entendimento das coisas do espírito é como o talento e a cultura, o bem e a moral, incorporam-se, com o tempo, de maneira plena e definitiva, ao ser humano, como fruto de experiência individual. O homem não entende, porque sabe. O homem entende, porque sente, exemplifica e vive, em pessoa, esse entendimento que não se pode definir por meio de palavras. As inquietações que constantemente nos visitam o coração, nas lutas cotidianas, em forma de ansiosa solicitude pelos problemas e soluções terrestres, significam que ainda estamos sintonizados com as Martas do mundo e em distonia com as Marias do céu. A cena tocante, no lar de Betânia, embora remonte a quase 2 milênios, deve merecer especial consideração da parte de todos nós, aprendizes do Evangelho, estudiosos do Espiritismo e aspirantes à luz da imortalidade gloriosa. O tempo não esmaece, nem apaga as lições cristãs. O entendimento revela-se, evidencia-se no discernimento. Discernimento claro, entendimento superior. Há uma proporção no apreço às coisas do mundo e às coisas do céu. O homem demonstrará haver superado a órbita da materialidade a partir do instante em que a percentagem do seu interesse pelas coisas espirituais se eleva a 50% para a parte material e 50% para o espiritual representam a chamada linha de transição. Quando a individualidade humana sente, ela própria, e não os outros, que oferece, do seu coração, 60% de interesse às coisas espirituais e 40% às materiais, podemos dizer que foi superada a difícil, a nevrálgica fase de transição. Há progresso em andamento. Quando houver a proporção de 80% para o espírito e 20% para a matéria, podemos dizer que, na maratona evolucional, o atleta vai bem. A meta definitiva, 100% espiritualidade, define o homem que triunfou sobre si mesmo. É o instante em que o espírito humano, viajor da eternidade, pode escrever o poema universal da vitória do homem sobre si mesmo, assimilando, assim, a palavra do Cristo: sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Na conquista dessa posição, para a qual estamos ainda profundamente imaturos, é necessário discernimento na escolha da melhor parte. Da parte espiritual, esta que ninguém pode tirar. 58. A grande esperança. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. As gerações atuais percebem que os grandes problemas da fraternidade humana continuam praticamente insolúveis, apesar do esforço e do trabalho dos homens de boa vontade. O homem de hoje quer ver para observar. Observar, para deduzir. Deduzir, para conhecer. Conhecer, para aceitar. Aceitar, para sentir. Sentir, afinal, para ser feliz. A sua análise, a sua observação e o seu conhecimento resultaram, inevitavelmente, na falência de tudo quanto o critério científico recusou. No sepultamento, pelo próprio homem, que permanecera séculos sem conta embalado no sonho e na fantasia, de tudo quanto a lógica e o bom senso repeliram. No desapreço por tudo que lhe não traga uma esperança definida, um sossego concreto, uma paz indestrutível. A falência, o sepultamento e o desapreço por essas religiões e filosofias alicerçadas em fórmulas perecíveis, que atestam a mutação e fragilidade dos valores simplesmente humanos, vieram, apenas,
impregnar no espírito das gerações odiernas a suspeita de que tudo estaria irremediavelmente perdido. A humanidade, por conseguinte, tem o direito de pedir alguma coisa em favor de sua felicidade. De exigir aquilo que lhe tem sido negado ou proporcionado de modo incompleto, restrito, dúbio, o bendito refúgio da paz interior, o suave ancoradouro da fé. A humanidade precisa de um novo roteiro, onde possam as criaturas de Deus palmilhar, indissoluvelmente unidas, num amplexo de confiança e ternura, os caminhos do aperfeiçoamento. O Espiritismo, como reviviscência do cristianismo, veio dizer à humanidade que nosso Senhor Jesus Cristo, ante o futuro, ora e trabalha. O Mestre está no leme. Quando mais procelosas forem as ondas, quando mais intenso for o desequilíbrio, um clangorar sublime de trombetas convocará o grande exército da luz para o triunfal, definitivo combate contra as trevas. Cristo é a grande esperança. No auge da confusão, os pegureiros do bem levantarão a candeia que iluminará, por todo sempre, as estradas humanas. O invencível estandarte cristão, grandioso e divino, reconduzirá ao aprisco da consolação as ovelhinhas que o Pai Celeste confiou ao coração amorável do sublime Nazareno, o doce filho de José e Maria. O mestre da túnica inconsútil. O anjo das singelas alpercatas. Os trabalhadores da última hora empunharão o facho da Boa Nova, a fim de espalharem na terra, fertilizada pelo suor de amargas experiências, a semente do trabalho redentor. Sem deturpações, sem formalismos, porque formalismos e deturpações desmoronaram as doutrinas que a vaidade humana alimentara. Amparada é a Boa Nova da imortalidade no adubo da fé e da simplicidade, para que o orgulho e a prepotência não a sufoquem, a vicejante planta, que a Palestina viu nascer, converter-se-á na frondosa árvore do amanhã luminoso. Jesus Cristo é a grande esperança. A sua promessa mantém inquebrantável o ânimo dos que despertaram ante o sol radioso da verdade. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Acima, muito acima da incompreensão e do exclusivismo dos homens, reinará sempre, imutável e soberana, sábia e equânime, a justiça do Criador. E, no tabor das mais sublimes aspirações humanas, drapejará, impávida e luminosa, a bandeira do cristianismo vitorioso no coração da humanidade, a grande esperança. 59. Conclusão. O Evangelho, comentado à luz do Espiritismo, é o mais autêntico roteiro de que podemos dispor, hoje e sempre, para a equação, pacífica e feliz, dos problemas humanos. Com ele, tudo é claridade e paz, alegria e trabalho, harmonia e entendimento, luz e progresso. Sem ele, nublados são os dias e gélidas as madrugadas. Com ele, a inteligência e a cultura edificam para a vida que não perece, descortinando os panoramas da perfeição. Sem ele, cultura e inteligência erguem tronos à presunção, que é filha dileta do orgulho. Com ele, a fortuna constrói o progresso, estimula a prosperidade, estende as bênçãos do socorro fraterno àqueles que a velhice pobre e a infância desvalida colocam à margem da felicidade. Sem ele, os recursos materiais provocam arteriosclerose espiritual, favorecem a expansão do egoísmo, monstro devorador de todas as inteligências, incentivam a prepotência, retêm a alma nos alucinantes abismos da usura. A boa direção e o êxito de todos os empreendimentos humanos têm por base, substancialmente, intrinsecamente, o Cristo e seu Evangelho. É sempre oportuno, pois, difundirmos a palavra do Senhor, com sinceridade e respeito, através da migalha do nosso esforço, a fim de que prossigamos, apesar de nossas imperfeições e necessidades, buscando o melhor. O imperativo de hoje e dos séculos que se aproximam é o mesmo de ontem, para frente e para o alto, na direção dos sublimados destinos de nossa alma em trânsito para a luz. A nossa contribuição consiste sobretudo no incitamento a nós mesmos e a quantos se interessam pela aquisição dos valores que não perecem,
no sentido de que as nossas lutas e problemas, aflições e canseiras, empreendimentos e responsabilidades nos encontrem sempre a postos, vigilantes e operosos, sinceros no aprendizado comum, leais aos propósitos de evolução, assimilando as lições que a vida escreve, estudando o Evangelho. Fim.